Olá, eu sou José Paulo, empreendedor serial, pai de 4 filhos, empreendo no Brasil e nos Estados Unidos. Eu estou aqui para dividir um pouco a minha experiência para ajudar você a crescer o teu negócio, o teu projeto, a melhorar a tua vida. E hoje eu quero falar sobre os 15 livros que mais me influenciaram na minha vida. Estou aqui com o meu iPad aqui no Kindle, então vamos começar pelo primeiro da lista aqui. O primeiro que eu quero compartilhar com você é a Bíblia. A Bíblia para mim é a base, é o livro primeiro de todos. Por quê? Ali tem a história de Gênesis, do começo do mundo, passando por várias lições importantíssimas. Você tem lá o livro de Êxodo, dos Reis, tem os livros da sabedoria, que é Provérbios, Salmos, Eclesiastes, vai lá pelos Evangelhos, vai lá para o livro do final da Bíblia, Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, e encerra com Apocalipse. Então é um livro que traz lições para todas as áreas da vida e também fala sobre a transcendência, ou seja, vida após da vida. Quero deixar para você o resumo aqui de Eclesiastes capítulo 11, que diz o seguinte, nos versículos 1 e 2. Filho, ler demais cansa a mente. Olha que coisa interessante, a própria Bíblia recomenda que lê demais cansa a mente. Quer dizer que a gente não pode ler muito? Não, pode ler, mas leia aquilo que faça sentido para você, ocupe a sua cabeça com coisas boas. Tema o Senhor e faça tudo que é direito, porque a gente vai ser responsabilizado por tudo, seja o bom, seja o mal, tá bom? E a Bíblia em Provérbios traz lições incríveis sobre estratégia, gestão, liderança, pessoas. Provérbios tem 31 capítulos. Pega do dia 1 do mês até o dia 31, lê um provérbio por dia, que vai ser incrível para você. Segundo livro que eu quero recomendar para você é Paixão por Vencer, a Bíblia do Sucesso do Jack Welch. Jack Welch foi considerado o maior executivo do século XX. Ele foi o CEO da GE e ele fez essa empresa, que era uma empresa de produtos, a se tornar uma empresa de serviço e líder mundial. O que ele fez quando ele assumiu a GE? Ele pegou os segmentos de negócio que a GE era mais competitiva, potencializou e aquilo que era terceiro, quarto lugar vendeu, ou seja, ele focou naquilo que era mais importante para a empresa. Ele entregou essa empresa com valuation 100 vezes maior que o que ele pegou, foi um grande executivo, tá bom? E no livro do Jack Welch ele fala lições sobre liderança, sobre tomar decisões difíceis. Ele tem aquela regra clássica que é a seguinte: todo ano, o que ele fazia? 20% das pessoas ele promovia, 70% das pessoas ele treinava para chegar nos 20% e os 10% piores ele mandava embora. É a famosa regra 70-20-10, Jack Welch. O terceiro livro que eu quero te indicar é Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Esse cara é um grande estudioso lá do Colorado, inclusive o Abílio Diniz e outros líderes nacionais tinham o Jim Collins como referência, e ele fala um conceito super legal no livro dele sobre a liderança nível 5, que é a pessoa que tem alto nível de liderança, que propulsiona as empresas para frente. Então no livro dele ele traz conceitos como metas audaciosamente grandes, para que você possa ter metas que inspirem todos os colaboradores da empresa. Então esse livro é um guia para você que quer construir empresas com líderes de alto valor, empresas que têm metas grandes, audaciosas. Depois quero trazer para você o quarto livro que eu indico, que são as 22 leis imutáveis do marketing, do Al Ries e do Jack Trout. Nesse livro ele traz uma visão muito clara sobre posicionamento e marca. Ele diz que estratégia de posicionamento implica em ter vantagem competitiva e se diferenciar na mente dos consumidores. E também consegue trazer uma abordagem muito interessante para você que quer ter um posicionamento único da sua marca. O quinto livro, que é um clássico do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você sabe que hoje em dia duas coisas que são extremamente importantes de você investir. Uma é branding pessoal e outra é networking. E aqui ele explica nesse livro 6 estratégias para você fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro ele tá na edição, nem sei qual tá agora, mas ele é de 1936. É um livro que já tá aí, já passou aí, se eu não me engano, da 100ª edição, um best-seller mundial com dicas e estratégias muito interessantes para você influenciar pessoas e fazer amigos, tá bom? Afinal de contas, ninguém constrói nada sozinho, né? Outro livro que eu quero indicar para você, A Arte de Formar Líderes, Como Transformar Colaboradores em Empreendedores. Esse livro aqui é do John Maxwell. Ele é um grande estudioso de liderança, ele tem também Liderança Dia a Dia, ou outro livro, 365 Dias de Liderança, onde ele aborda estratégias para você transformar colaboradores em empreendedores. Como que você pode transformar os seus colaboradores em mini CEOs da sua companhia. Aliás, tem um outro livro que eu quero recomendar aqui, mas é a parte, tá? Esse livro não faz parte dos 15, mas é outro bom, que é Como Transformar os Seus Colaboradores em Mini CEOs, do Aaron Ross. Afinal de contas, todo colaborador tem que pensar como dono e tem que querer um dia crescer e estar na diretoria da tua empresa. Esse é a tua meta. Se a pessoa não quiser, tudo bem, mas você tem que tentar despertar isso nela. O outro livro é Blitzscaling,
que é O Caminho Vertiginoso para Construir Negócios Extremamente Valiosos, do Reid Hoffman, que é o cara que fundou o LinkedIn. Esse livro é muito legal porque ele é desenvolvido na estratégia do fundador de construir negócios globais. Como é que você constrói uma startup e acelera ela, escala rapidamente para vários países. Então ele tem essa estratégia. E esse livro explora casos como Airbnb, Facebook e outras empresas que se tornaram líderes globais em pouco tempo. Legal, né? Tá gostando? Então não deixa de curtir, compartilhar e comentar esse conteúdo, tá bom? Vamos lá, 8º livro, Avalie o que Importa, como Google, Bonovox e a Fundação Gates sacudiram o mundo com OKRs, do John Doerr. O John Doerr, ele é um cara que ele é queridinho lá das Vale do Silício. Ele é um dos consultores mais renovados do Vale do Silício, foi sócio da Sequoia Capital e outras companhias que investiram nessas startups. Ali ele explica como aplicar o OKR. O que é o OKR? É você definir metas-chave para o seu negócio, aquilo que realmente importa. Por exemplo, para um comercial é volume de vendas, o lucro líquido de cada venda. Por exemplo, marketing são métricas como ROI, Return on Investment, CAC, custo de aquisição de cliente, LTV, Lifetime Value e outras métricas. Esse cara ensina, o John Doerr, nesse livro, como que você estabelece metas objetivas para cada área da companhia. Livraço para você que quer construir empresas de alto impacto, tá bom? Dobradinha para o Jim Collins, que é o 9º livro, Vencedoras por Opção, Incerteza, Caos e Acaso. Por que algumas empresas prosperam apesar de tudo? Ele explica aqui que a importância que a empresa acreditar nas suas metas, ter todo o alinhamento de toda a equipe com toda a meta estabelecida para passar momentos de dificuldade com muita certeza. Ele defende que sorte ou acaso eles desempenham um papel, mas não são tão imprescindíveis para o sucesso. O que é mais importante é a disciplina, a preparação e a gestão dos riscos que as empresas têm. Eles têm insights muito importantes para tornar as empresas altamente resilientes. Eles pegam uma situação caótica de mercado e com essas técnicas regularizam o que é caótico, tá bom? 10º livro de um grande investidor da bolsa, que é Princípios, do Ray Dalio. Esse livro é um livro que é lição de vida, compartilha histórias de análise de empresas, análise fundamentalista, ou seja, os fundamentos da empresa, se são bons, a empresa é boa para crescer. O importante dessas histórias é mostrar a importância da análise global de mercado, análise estrutural da empresa, para você poder tomar boas decisões. Esse livro está dividido em 3 partes, tá? Na primeira ele detalha a jornada dele pessoal, na segunda os princípios dele de vida e na terceira dá conselhos práticos como aplicar tudo isso. Quando eu li pela primeira vez eu não fazia nem ideia do que eu estava lendo, mas depois eu vi que é bem lúcido e ele traz a vida pessoal, a experiência dele, os resultados dele, se confunde até com as leituras dele. É um livro muito envolvente, Princípios de Ray Dalio, muito legal para você aprender sobre investimentos e lições de vida. 11º livro, Os Inovadores, Walter Isaacson. Esse livro é muito legal também, ele fala histórias de figuras icônicas, como por exemplo Alan Turing, Steve Jobs e outros líderes. Esses inovadores, essas pessoas que mudam o status quo, pessoas que trazem sistemas, processos, métodos. Ele traz, por exemplo, aqui um pouco do Steve Jobs e como que ele criou o sistema, o ecossistema fantástico da Apple, que é um dos ecossistemas mais valiosos do mundo. O valor da Apple não está no aparelho celular, não está no iPad, no iPhone, mas está no ecossistema. Ou seja, se cria um aplicativo que dá para usar no iPad, dá para se usar no iPhone, dá para se usar no Mac. Ou seja, todo o ecossistema é muito rico, uma coisa alimenta a outra. Então ele traz várias narrativas, várias histórias de inovadores globais. 12º livro, Construa um Grande Negócio, 7 passos para o sucesso da sua empresa. Esse livro ele fala sobre etapas que você pode fazer para construir um grande negócio. E nesse livro tem 7 passos exatamente, onde você detalha. Primeiro, tenha uma grande visão. Segundo, selecione bons líderes. É uma verdadeira lição, é um livro para você que quer construir um grande negócio de uma maneira muito didática. E tem vários estudos de caso aqui que falam de empresas nos mais variados segmentos que adotaram esses mesmos passos e conseguiram ter um grande resultado. Um livro extremamente inspirador, recomendo profundamente que você, empresário, lê esse livro. 13º livro, Isso é Marketing, do Seth Godin. O que é preciso ser visto e é preciso aprender a enxergar. Esse livro, Seth Godin, é um dos grandes vozes do marketing de influência mundial, inclusive do marketing de conteúdo. Ele diz que o marketing tem que ser centrado no cliente, nas necessidades, desejos do cliente, nos objetivos dos clientes. Ele ensina como construir relacionamentos duradouros aí com clientes com autenticidade e com bom serviço. Também é um belo reforço para você trabalhar a marca da companhia. 14º livro, que é o Papa da Inteligência Emocional. É o foco, atenção e seu papel fundamental, do Daniel Goleman. Esse livro ele fala sobre a importância da atenção, do foco. No inglês tem uma expressão chamada spread thin,
que é quando você tem várias iniciativas e perde energia com várias iniciativas. Ele explica para você pegar uma única coisa, colocar o foco nessa coisa e até o final. Não se esqueça do acrônimo FOCUS. Follow all course until successful. Pegue o único caminho até o sucesso. O sucesso não é feito de vários caminhos. Pega uma coisa, acredita e vai em frente. Outro dia minha filha perguntou: pai, o que eu devo fazer? Jogar futebol, vôlei ou basquete? Filha, escolhe um, seja excelente naquilo e vai em frente. Foco é vital. Aliás, nem está aqui, mas eu quero indicar o outro livro que eu acho incrível sobre foco, que é A Única Coisa, do Gary Keller. Gary Keller é um grande cara, ele fundou a Keller Williams, que é a maior imobiliária dos Estados Unidos, e ele tem esse livro legal que fala focar numa única coisa. 15º livro que eu gosto muito, que é do trio da Ambev, O Sonho Grande, que a Cristiane Correia escreve sobre os fundadores da Ambev, que é o Jorge Paulo Lemann, o Beto Sucupira e o Marcel Telles. Como que eles fizeram da Brahma, uma pequena cervejaria, um grande império mundial na área de bebidas e alimentos. O Lemann é muito cara do relacionamento, é o cara que traz recursos para a empresa. Você pega o Sucupira, um cara de operações, e o Marcel Telles é um cara de gestão. Então os três, pelo menos o mercado muito fala deles nesse sentido. Eles começaram a contar a história do Banco Garantia, como é que o banco caminhou, como é que a cultura deles caminhou. Eles têm uma cultura extremamente forte, baseada em meritocracia, baseada em sonho grande, baseada em recompensa. Várias empresas, essas novas empresas aí que estão aí no centro de São Paulo, que estão na Faria Lima, nasceram da cultura lá do Banco Garantia. É um livraço, tá bom? Eu não podia deixar de apresentar isso aqui, ó. Lições para você construir negócios exponenciais. Nesse livro, que é o meu livro, é a minha biografia, onde eu falo a minha história, como que eu fiz para construir um grupo bilionário do zero, de um apartamento de 55 metros quadrados. Nesse livro eu falo a minha primeira empresa de consultoria, lá, eu na mão na massa, como que eu contratei os primeiros consultores até criar um grupo que tem mais de 1.200 colaboradores, clientes em mais de 40 países, um grupo que esse ano, agora 2024, está faturando 400 milhões no ano, tá bom? Um grupo que não para de crescer. Eu explico tudo aqui e muito mais para você que também quer construir negócios exponenciais. E se você gostou, curte, compartilha, comenta com outras pessoas para a gente poder juntos construir um Brasil melhor, um mundo melhor. Um grande abraço e a gente se vê por aqui.